Fala pessoal, tudo bem? Matheus aqui da Neloritech. Bom, eu vou trazer algumas inovações, tá? Que a gente trouxe para o plugin Neloritech na parte de falhas de plantio, tá? Então a primeira inovação que a gente tem é no ganho de processamento. Então a gente conseguiu melhorar bastante a questão aí no tempo de processamento para encontrar as nossas falhas, tá? Depois a gente automatizou o processo de encontrar o percentual que a gente tem de falha de plantio nessa área. Automatizamos também o processo de classificação dessas falhas, né? Então a gente não precisa fazer mais manualmente agora, a gente pode deixar automatizado, né? Então é só colocar as classes que a gente quer, apertar um executar e ele também já exporta aqui para a planilha em Excel. E por último a gente tem essa função aqui, ó, de replantio logística. O que essa função vai fazer? Essa função vai calcular a porcentagem de falha por linha. Tá? Desse modo a gente vai conseguir ver quais são as linhas de plantio que tem a maior porcentagem de falha. E o que isso ajuda a gente? Vamos supor que a gente tem essa área e a gente fala, não, para mim otimizar, eu só vou querer fazer um replantio em 50% das falhas, tá? Então a gente não vai fazer o replantio, né, de 50% das falhas de forma aleatória. A gente vai pegar as linhas, né, que tem uma maior porcentagem de falha, de modo que eu vou cobrir uma menor quantidade de linhas, né, fazendo replantio, só que eu vou ter um ganho, né, na otimização da logística, tá bom? Então vai ser basicamente isso que essa função vai me fazer, vai me dar as linhas, né, que tem a maior porcentagem de falha, e eu consigo colocar também qual que é a porcentagem de replantio que eu vou querer fazer, tá? Se você não entendeu, fica tranquilo, a gente vai executar todas essas funções agora nesse vídeo, a gente vai ver o tempo de processamento e como faz aí as configurações dessas funções. Bom, então vamos dar início ao nosso vídeo, tá? Para a gente conseguir encontrar as falhas de plantio, a gente precisa primeiramente ter as nossas linhas, tá? Em cima do centro aqui da cana. Essa área é uma área que não daria para a gente fazer pela metodologia tradicional, né? Que seria a metodologia do offset do QGIS. Por quê? É uma área que a gente não tem muito paralelismo, tá? Então aqui, eu criei uma linha central mais ou menos aqui, olha, nesse sentido. Depois repliquei para cima e para baixo. Aqui a gente vê que fica legal, né? As linhas ficam no centro da cana, mas se a gente for aqui para o final, olha aqui, as linhas estão totalmente deslocadas, tá? Isso ocorre porque, né, uma linha tem um pequeno desvio, né? E como esse offset vai replicando linha por linha, esse pequeno desvio vai aumentando, né? Então chega aqui pro final, a gente tem um desvio muito grande, tá? Então eu já fiz a correção dessas linhas através do plugin Neloritech e a gente obteve essas linhas aqui corrigidas, tá? Então olha a diferença que a gente tem das linhas. Então, a gente consegue ver, né, as principais áreas que tem esse deslocamento da linha, tá? Então, principalmente para esse lado aqui, ó, que a gente teve um ganho muito bom na parte aí de correção, tá? E a partir dessas linhas corrigidas que a gente vai conseguir gerar as nossas falhas, tá? Então, eu vou dar aqui, eu queria só mostrar para vocês, né, essa correção, que a gente precisa ter essas linhas corrigidas. A gente fez através da função Neloritech. E agora a gente vai fazer as nossas falhas. Então eu vou vir aqui em falha de plantio, eu vou vir na primeira opção de falha, eu só vou colocar as minhas linhas corrigidas, aqui a imagem binarizada, né, que é um processo simples que a gente já tem aqui no plugin também, e aqui o comprimento mínimo de falha, né? Então aqui eu vou considerar que acima de 50 centímetros já é considerado falha, mas vamos supor que aí de vocês é 1 metro, então você coloca 1 metro, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 50 centímetros, é só apertar aqui em executar e a gente vai ver o tempo de processamento. Tá? Se eu não me engano, essa área aqui que a gente está trabalhando tem em torno aí de acho que 20 ou 25 hectares, tá? Depois eu vejo certinho e passo para vocês aí o tamanho dessa área, né? É uma área que tem bastante porcentagem de falha e também aí o tempo de processamento que vai demorar. Beleza? Assim que terminar, eu volto aí e mostro para vocês. Então finalizou aqui o processo, olha, demorou basicamente 5 minutos, tá? E 36 segundos. Eu dei uma conferida, essa área aqui tem basicamente 17 hectares, tá? Então fez aí 17 hectares em 5 minutos e 36, tá? Um ganho que a gente teve no tempo de processamento. Eu vou apertar aqui e fechar, vamos dar uma conferida agora nas nossas falhas de plantio, tá? Essas falhas eu vou deixar a princípio aqui em vermelho, tá? Então a gente tem aí as nossas falhas, tá? Pega certinho aqui, ó, vamos desabilitar, ó. A gente tem aí, ó, as falhas de plantio na nossa área. Então, olhando aqui, um pouquinho mais para cá a questão das falhas, né? Então, a gente vê que pega certinho aqui, olha, essa região, ó, de falha, aqui, principalmente aqui, olha. Então, tá aí o resultado, né, no processo de falha de plantio. E agora a gente vai fazer a porcentagem de falha de plantio que a gente tem nesse talhão, tá? Então, vamos supor que a gente quer saber quantos por cento de falha de plantio tem nessa área. É só a gente clicar aqui na função 2, né, de percentual de falhas. Eu somente vou colocar aqui, ó, as minhas falhas de plantio, as minhas linhas
tá? De plantio. E aqui a área agricultável, né? Que seria o talhão. E por último, a gente tem aqui, olha, uma opção, olha, de planilha com a porcentagem de falhas. Então, eu vou ter essa informação aqui na tabela de atributos de uma camada, né, que o QGIS vai gerar, só que se eu quiser, eu também consigo exportar isso para uma planilha em Excel, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou vir aqui, ó, em salvar no arquivo, eu vou colocar aqui, ó, porcentagem de falhas. Tá? Isso daqui é interessante, às vezes você quer pegar esses resultados e já colocar em uma planilha pronta que vocês têm aí. Isso daqui facilita bastante, tá? Então, eu vou apertar aqui em executar. Inicialmente, ele gera essa camada aqui, olha, de porcentagem de falhas. Se eu vir aqui na tabela de atributos, eu vou ter todas as informações. Qual que é o comprimento total das minhas linhas de plantio, qual que é a quantidade dessas linhas. Eu tenho aqui o comprimento total das minhas falhas de plantio, a quantidade das falhas, e se eu dividir esse valor por esse, eu vou encontrar aqui a minha porcentagem, né, de falha de plantio. Então, esse talhão aí tem quase 20% de falha, tá? Então, se eu abrir aqui, olha, vamos abrir aqui a tabela em Excel. Eu vou abrir aqui, ó, ele salvou aqui na pasta. Se eu vir aqui, ele já tem aqui, né? É a mesma informação, né, da tabela de atributos, só que aqui está em Excel. Então, você poderia pegar isso daqui, copiar e colar em outro lugar, tá bom? Então, vamos dar sequência, né, nas outras funcionalidades do plugin. Então, outra ferramenta que a gente adicionou, que não tinha antes, é aqui a classificação automática das falhas, né? Então, vamos supor que eu quero classificar agora essas falhas por tamanho, né, de comprimento. Eu poderia vir aqui na função 3 de classificação das falhas. É somente eu colocar aqui as minhas falhas de plantio e aqui as classes, tá? Então, a gente tem 6 classes, tá? Então, a primeira classe vai ser entre 50 centímetros, né, que é o mínimo, até 1 metro. Depois, a segunda classe vai ser de 1 metro até 1,5 metro. A terceira classe de 1,5 metro até 2 metros. A quarta classe, né, de 2 metros a 5 metros. A quinta classe de 5 a 10. E a sexta, né, seria de 10 até o maior comprimento que a gente tem, tá bom? Então, esses valores aqui você pode alterar. Então, vamos supor, não, eu quero que a primeira classe seja de 50 centímetros até 1,5 metro, né? Então, você pode ir alterando aqui, tá? Conforme a sua necessidade. E aqui, novamente, né, se eu quiser, eu consigo exportar essa classificação, tá? Dos comprimentos por classe e também a porcentagem, né, que a gente tem de falha em cada classe aqui em uma planilha em Excel, tá bom? Então, eu vou exportar aqui também, ó, para mostrar para vocês. Aqui eu vou colocar assim, ó, classificação das falhas. Vou dar um executar, vou apertar aqui em executar. Ele gerou aqui rapidinho também, olha. E a gente tem a classificação das nossas falhas. Então, se eu abrir a tabela de atributos desse arquivo que foi gerado, eu tenho essas informações aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a classe, por exemplo, de 50 centímetros a 1 metro. Então, eu tenho um comprimento total de falhas aqui, ó, de 4.600 metros. E essa classe, né, representa 22% das minhas falhas de plantio. Então, nessa tabelinha aqui eu consigo ver, né, quais são as principais classes que a gente tem de falha. Então, eu vejo que aqui as principais, olha, são de 2 metros a 5 metros, né, com quase 25% das minhas falhas, e depois aqui de 50 centímetros, né, até 1 metro, tá bom? Então, eu tenho essas informações aqui, e se a gente for na pasta no qual a gente exportou, eu tenho agora aqui outra planilha, né, com a classificação das falhas, com aquelas mesmas informações, né, a classificação delas, o comprimento e aqui a porcentagem, né, o quanto que essa classe representa no total de falha de plantio, tá bom? Então, eu tenho essas informações. E se eu quiser, eu consigo ainda fazer uma classificação visual, né, dessas falhas de plantio por classe. Então, agora fica muito mais fácil. É só eu clicar aqui, vir em propriedades. Em vez de deixar símbolo simples, eu vou colocar aqui em categorizado, né? Então, a gente vai fazer uma classificação com base em categorias. Qual vai ser essa categoria? Vai ser a classe. Eu vou colocar aqui em classificar, tá? A única coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar aqui a largura para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vou apertar OK. Então, pronto, a gente tem uma classificação visual. Se você quiser, né, a gente pode alterar aqui, vir aqui em propriedades, alterar as cores, colocar aqui vários tipos de cores, simbologias e tudo mais. E agora a gente consegue, né, eu quero ver onde estão as falhas as falhas que tem a maior porcentagem, né, que seria aqui de 2 a 5 que a gente viu. Então, são essas falhas aqui, tá? Não, quero ver as menores, então você tem essas outras. Então, você consegue fazer essa questão aí das falhas, tá bom? Da classificação, que é a função 3 do plugin de falhas da Nelore Tech. E por último, a gente tem essa função aqui, olha, de logística para o replantio. O que essa função vai fazer? Essa função basicamente vai mostrar para mim quais são as linhas de plantio que tem a maior porcentagem de falha.
tá? Isso vai ajudar por quê? Vamos supor que a gente não consiga, né, fazer o replantio em 100% dessa área. Vamos supor que a gente vai escolher assim, olha, eu quero fazer um replantio apenas 50% dessas falhas. Tá legal, mas e qual falhas, né, a gente vai escolher? Será que a gente vai pegar essas do canto? Será que a gente vai pegar essas do canto? Por conta de logística, compensa eu pegar as linhas que têm uma maior porcentagem de falha, porque eu vou seguindo e vou fazendo o replantio, né? Então eu consigo otimizar essa questão da logística. Então, se eu vim aqui na questão do replantio logística, eu preciso colocar uma taxa de replantio, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, eu quero replantar 50% da minha área, 60%, 70%, 80%. Se você colocar 100%, não vai acontecer nada aqui, né? Ele iria fazer o replantio em toda essa área. Mas, por questão de otimização, vamos supor que a gente vai fazer o replantio somente em 50% dessa área, tá? Vou mostrar aqui o resultado para vocês. Então é bem simples, eu vou colocar aqui as minhas falhas de plantio, as minhas linhas, tá, de plantio, a porcentagem que eu quero fazer o replantio, e eu vou apertar aqui em executar. Eu vou apertar executar, ele vai me gerar 3 camadas diferentes, tá? Uma camada aqui, ó, chamado as linhas para replantio, as falhas de replantio e uma análise das falhas, tá? Então, antes de mostrar as linhas e tudo mais, eu vou mostrar aqui essa análise das falhas. Então, eu vou abrir essa tabela aqui de atributos e aqui é uma tabela bem interessante, tá? Eu vou numerar aqui no ID para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então, eu tenho aqui as nossas linhas, tá? De plantio. Então, por exemplo, eu tenho essa linha 1 aqui, olha. Essa linha, o comprimento da linha de plantio é 713 metros e dentro dessa linha eu tenho 280 metros de falha, tá? Então, nessa linha aqui eu tenho 40% de falha de plantio. E se eu fizer o replantio nessa linha inteira, eu vou estar fazendo, eu vou estar cobrindo, né, 1,35% das minhas falhas de plantio, tá bom? Então, o que é interessante? Eu consigo acumular esses valores aqui e ver, né, qual que é a porcentagem de replantio que eu teria feito, né, se eu fazer essas linhas. Então, vamos supor que eu vou fazer o replantio nessas 3 linhas daqui, olha. Eu vou estar fazendo um replantio em 3% da minha área, tá? Então, essas são as informações. Então, lembra que a gente tinha colocado 50% para a gente fazer o plantio? Então, a gente ia fazer o replantio dessa linha até essa linha aqui, olha, até essa linha. Então, eu ia fazer o replantio de todas essas linhas, né, que estão amarelinhas, tá bom? Então, isso que é informação. E daí, né, a gente não precisa exportar nada, né, ele já me dá outras camadas, então eu vou selecionar aqui, ó. Então, aqui a gente tem as nossas linhas para replantio, que a gente fez com 50%, então eu vou colocar aqui em um azul, aplicar. Então, eu vou fazer o replantio nessas linhas, e aqui a gente tem as falhas que a gente vai fazer o replantio, então eu vou colocar aqui em vermelho. Então, tá aí, né, as falhas que a gente vai fazer o replantio, as linhas que a gente teria que seguir, e fazendo, né, o replantio dessas áreas, a gente estaria, né, cobrindo, né, 50% das nossas falhas de plantio. Então, é basicamente isso, né, as novas funcionalidades que a gente tem no plugin Elaritech, bem interessante, né, para a questão de logística, para otimização. Essas planilhas aqui podem ser todas exportadas para Excel, colocado em relatórios, enfim, basicamente isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Tem meu contato aqui embaixo no número, qualquer dúvida aí, estou à disposição. Valeu, um abraço.